bora mergulhar de cabeça num tema que é super delicado, mas que a gente precisa discutir. O uso de filhos como verdadeiras armas na disputa política. E toda essa nossa conversa de hoje é baseada numa análise incrível do Código Aberto. Para quem não conhece, é uma mídia independente que vive de doações. Se você curte um jornalismo aprofundado assim, o Pix para apoiar o trabalho deles é códigoaberto.net@gmail.com. Pois é. A realidade que o Código Aberto escancara é essa. A ideia de que filhos, que deveriam ser o nosso ponto máximo de proteção, acabaram virando, na prática, peças que podem ser sacrificadas nesse grande tabuleiro do poder. Então, para começar, vamos falar do uso mais direto e talvez o mais cruel dos filhos, como instrumentos de pressão. Uma tática que vai muito além de uma guerra de narrativas e entra no campo da força, da coerção mesmo. Olha só esse caso bem recente. A filha de 10 anos do ministro Alexandre Padilha teve o visto para os Estados Unidos revogado. Isso não foi um ato aleatório, sabe? É a aplicação de uma doutrina que está lá na lei de imigração americana, que basicamente permite usar a família como uma forma de punir o alvo principal. Ou seja, a sanção é transferida para o elo mais fraco, transformando uma criança numa ferramenta de pressão política. E essa frase do Código Aberto, gente, resume perfeitamente como essa lógica funciona também aqui dentro, na nossa política. A proteção da criança não é um valor absoluto, mas sim uma ferramenta que se usa quando convém. Vamos ver como isso acontece aqui no Brasil, começando por um caso que ficou bem famoso. Vocês devem se lembrar de quando o Deltan Dallagnol anunciou que estava saindo do Ministério Público, né? O motivo que ele deu foi super comovente: cuidar da filha doente. Só que a análise do Código Aberto mostra que essa mesma menina, com só 2 aninhos de idade, já era sócia de uma empresa da família. E para completar, em mensagens que vazaram, ele e outros procuradores apareceram ironizando a morte do neto do Lula. A análise aqui é cristalina, né? Compaixão para a dor pessoal, mas muito escárnio para a dor do adversário. Agora a gente avança para um outro ponto para entender como essa tática foi evoluindo. Os filhos deixaram de ser apenas alvos de pressão para se tornarem o campo de batalha principal do que a gente chama de guerra cultural, sendo usados para gerar pânico e medo na sociedade. E o que é muito interessante aqui é perceber que essa estratégia não tem nada de nova. Ela segue um roteiro que se repete e vai se adaptando. Lá nos anos 80, teve o pânico satânico nos Estados Unidos. Em 2016, o Pizzagate. Em 2018, o Brasil foi inundado com a fake news do kit gay. E mais recentemente, de forma global, o QAnon levou essa fantasia para outro patamar. A tática é sempre a mesma: jogar a acusação de pedofilia no ventilador como uma arma política de destruição em massa. Sabe qual é o nome técnico para isso? Pânico moral. É basicamente uma reação exagerada da sociedade que é alimentada pelo medo para manipular o sentimento dos pais. E o objetivo final, segundo a análise, não é de fato proteger as crianças, mas sim criar um clima de medo que abre as portas para retrocessos em direitos e para um controle social muito maior. E é aqui que a gente chega no coração da análise do Código Aberto. Como o ato de cuidar das crianças virou uma performance, um verdadeiro teatro político. E isso é especialmente visível na extrema-direita brasileira. O estudo coloca lado a lado 2 figuras públicas. De um lado, a Janja, com foco em propostas concretas, tipo regular as redes sociais para proteger os jovens de desafios perigosos. Do outro, Michele Bolsonaro, que, segundo a análise, usa a infância como uma metáfora religiosa, como combustível para pânicos morais, mas sem apresentar propostas de políticas públicas. Uma fala de algoritmos, a outra de anjos. E essa frase, gente, ela é a chave para a gente entender tudo o que vem agora. O cuidado se tornou uma encenação. Vamos ver na prática como essa performance acontece com figuras bem conhecidas da extrema-direita. Então, a análise do Código Aberto vai lá e desmonta essa imagem pública da Michele Bolsonaro. A retórica dos anjinhos especiais, para se referir a crianças com deficiência, por exemplo, coloca o assunto no campo da caridade e não no campo dos direitos, da cidadania. E isso bate de frente com as ações do governo Bolsonaro, que chegou a vetar leis de direitos para pessoas com deficiência. Então, qual é o ponto aqui? É que essa imagem de mãe da nação atípica é uma construção para emocionar, mas não para transformar a realidade. Outro exemplo desse teatro todo foi aquela atuação do senador Eduardo Girão, quando ele levou uma réplica de feto para o plenário do Senado. Ele não estava ali para argumentar, ele estava encenando. Ele usou um objeto para chocar e forçar um debate puramente emocional, transformando o Congresso Nacional num palco para um drama religioso e, com isso, impedindo uma discussão racional baseada em dados de saúde pública. E agora a gente chega talvez no caso mais gritante dessa lógica toda, o programa Abrace o Marajó, que foi liderado pela então ministra Damares Alves.
Aqui, o sofrimento das crianças foi usado literalmente como uma vitrine política. Esse gráfico, que é baseado numa auditoria da CGU, é simplesmente devastador. Olha só esses números. De 133 ações que foram prometidas, o número de ações que foram concluídas é 0, nenhuma. Só 3 foram parcialmente executadas. O buraco entre o discurso emocionado e a realidade da gestão é gigantesco. E as consequências disso tudo? Bom, segundo a apuração, elas foram gravíssimas. Primeiro, as denúncias super sensacionalistas que deram origem ao programa nunca foram provadas. Segundo, o que de fato cresceu na região foram os interesses do agronegócio e de igrejas ligadas à ex-ministra. E o resultado final foi tão ruim que o Ministério Público Federal hoje processa a Damares, cobrando 5 milhões de reais por danos morais coletivos ao povo do Marajó. Mas olha, a análise do código aberto não para por aí. Ela também mostra um contraponto, um outro modelo em que a família e os filhos não são usados como instrumentos, mas sim como fonte de força e de memória coletiva. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, você tem a lógica da extrema-direita, que usa os filhos como uma ferramenta de poder e cobra submissão. Do outro, uma lógica que o Código Aberto chama de tradição popular e que é exemplificada pela história da família do Lula, onde os filhos são vistos como uma continuidade do coletivo e a dor pessoal se transforma em força política. É um projeto de fortalecer, não de submeter. E a ideia central aqui é essa. Nessa outra visão, as dores e as perseguições que a família sofre, como os ataques contra a Lurian ou a morte trágica do neto Arthur, não são usadas como um apelo sentimental. Elas ganham um novo significado. Viram parte de uma resistência coletiva, de uma luta por dignidade que se torna ela mesma um ato político. Então, no fim das contas, qual é a grande sacada dessa análise toda? É que existe uma estratégia central funcionando o tempo todo, a transformação do cuidado, que deveria ser um ato genuíno de proteção numa performance política totalmente calculada. E para fechar, eu deixo vocês com a pergunta que o próprio Código Aberto levanta. Se o cuidado é só uma encenação, uma performance para as câmeras e para as redes sociais, quem, no final das contas, está sendo de fato protegido? São as crianças ou é a agenda política que está por trás do palco? Fica aí a reflexão.